O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. E de modo especial queremos acolher os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré, conectados na fé. Caríssimos, primeira leitura de hoje, nós temos esta confissão pública que o profeta Daniel, em nome de todo o povo de Israel, faz. E é bom lembrar que Daniel está no exílio da Babilônia. Ele e quase, podemos dizer, uma boa parte da população que foi deportada por Nabucodonosor. Os babilônios invadiram Israel, invadiram Judá e levaram uma boa parte da população para a Babilônia. Levaram a família real, levaram a nobreza, levaram os militares, os artesãos, os grandes comerciantes, digamos assim, todos os profissionais que sabiam, que tinham a técnica de fazer alguma coisa, foram deportados. Os que sobreviveram ao massacre, a fome e a guerra. E ficou lá só os mais pobres entre os pobres, numa terra arrasada. Lembremos que Nabucodonosor destruiu até as cinzas o templo de Salomão e a cidade santa. Ficaram, melhor dizendo, só as ruínas. E por quê? O profeta nos dá o motivo. Porque eles abandonaram a lei do Senhor, foram infiéis à aliança. Todos, desde as elites até as classes mais humildes, afastaram-se dos mandamentos da lei de Deus. Corromperam-se e levaram a nação à ruína. Isso é um lembrete para nós. Nós não podemos nos afastar das leis de Deus, porque senão a corrupção toma de conta e leva a nação à ruína. Veja que os israelitas perderam tudo. Perderam a nação, perderam o estado, perderam o território, perderam boa parte da população. Então, Daniel reconhece que foi por causa desta infidelidade que esta ruína se acometeu sobre eles. Eles fizeram por onde merecer. Santa Joana d'Arc já dizia que a fé é a nossa força. Se perdemos a fé, perdemos a força. E não é isso que está acontecendo com a nossa nação nos últimos 40 anos?
as elites políticas, econômicas e culturais não afastaram o nosso povo da lei de Deus? Não corromperam a noção de família? Não corromperam a noção de serviço público? Não corromperam a ética do trabalho? Por quê? Se afastaram da lei de Deus. E não é à toa que estão caindo de podre. Podre. E qual é a solução? A solução é voltar à lei de Deus. É fazer um exame de consciência. É reconhecer a culpa. Reconhecer a culpa. Reconhecer que está errado. Reconhecer que é culpado. Arrepender-se e reparar os erros. Veja só. O alto funcionalismo público federal no Brasil é constituído de mais ou menos 200 mil pessoas. Se você juntar desde o mandatário supremo da nação, os ministros, os secretários, os diretores, os gerentes das grandes repartições e autarquias e empresas públicas. Como é que de uma hora para outra nós vamos trocar 200 mil pessoas e que tem qualificação técnica, alta qualificação técnica? Como é que nós vamos trocar essas 200 mil pessoas do dia para a noite? E qual é que nos sobra fazer? Reformar. Que cada um desses tome consciência e diga: não, até agora se eu fiz errado, vou fazer o certo. Se até agora eu tinha me afastado da lei de Deus, agora eu vou me converter. Vou fazer o que é certo. É como na família. Na família, você pode descartar pai e mãe. Nós sabemos que há quem faça, não é? Mas não é o correto. Podemos descartar os filhos. Nós sabemos que há quem faça, mas não é o correto. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos tentar recuperar a pessoa, regenerar, consertar. Contudo, essa reforma, essa renovação, tem que partir da própria pessoa. A pessoa tem que botar a mão na consciência. Puxa, mas até agora eu tenho sido um pai péssimo. Gasto o meu salário na bebedeira. Dou mau exemplo para meus filhos. Minha boca é cheia de palavrões. Eu agrido a mãe deles. Eu não cuido da nossa casa. Mesma coisa, eu não sou uma boa esposa, não sou uma boa mãe. Sou uma dona de casa relapsa. Eu não sou um bom filho, desobedeço meus pais, faço tudo que desagrada. Para implicar com eles, eu faço o contrário do que eles dizem. Então eu tenho que botar a mão na cabeça. Não está certo isso. Não é isso que Deus quer. Eu não estou colaborando. E aí vem a conversão. A conversão. A conversão de vida. Jesus entra no Evangelho com a misericórdia. Lembrando que Deus é misericórdia. Como o profeta Daniel nos recordava há pouco, e o salmista vai deixar isso bem claro. Se nós somos infiéis, Deus é fiel. Se nós quebramos a aliança, Deus não a quebra. Se nós merecemos castigo, Deus não nos castiga, como diz o salmista, na proporção que nós merecemos. Porque há quem pense que a misericórdia
é separada da justiça. Mas não é assim. Pelo contrário, diz o Pontífice Emérito, o veneradíssimo Bento XVI, que a misericórdia supera a justiça, mas não a dispensa. Pelo contrário, a exige. A exige. E Santo Tomás de Aquino já nos ensina que a justiça sem misericórdia vira crueldade, e a misericórdia sem a justiça leva à ruína. Tanto é que os israelitas tiveram que cumprir o castigo. Qual foi o castigo que eles mesmos procuraram? A deportação, o exílio e a escravidão na Babilônia. Olha que horror. Então, a justiça não, a misericórdia não dispensa a justiça, a exige. Contudo, a justiça humana, ela tem um problema. Primeiro, ela é falha, ela é limitada e é imperfeita. E pior, ela tende a ser apenas vingança. Não é uma justiça misericordiosa, é vingança. Vingança. Muitos falam em justiça. Na boca é justiça, mas no coração e na mente é vingança. Vingança. E está escrito: não te vingarás, porque a vingança a mim pertence, diz o Senhor. Pertence a Ele porque Ele sabe fazer justiça e com misericórdia, o que é mais importante. Porque a justiça divina não quer que o pecador seja arrasado. A justiça divina quer que o pecador se arrependa, se converta e repare o erro que cometeu. Todo pecado, todo crime exige reparação. E a pessoa tem que reconhecer-se pecadora, arrepender-se de seus pecados, pedir absolvição e cumprir a penitência que lhe é dada, que é a reparação, que será sempre aquém da injustiça que nós cometemos. Contudo, Deus nos chama a ser misericordiosos, a fazer esse resgate, a juntar os cacos de um prato quebrado. E nós vemos que hoje nossas famílias, a grande maioria, é feita de pratos quebrados, que nós temos que juntar os cacos, temos que emendar. Não é um trabalho fácil, exige muito esforço, porque, como dizíamos, cada indivíduo tem que fazer o exame de consciência, se questionar à luz do Evangelho. Onde eu estou errando como cristão, onde eu estou errando como ser humano, à luz do Evangelho. E aí fazer um recal, uma revisão e um conserto do que está errado. O que não é fácil, minha gente. Dizia o padre Tancré, Adolphe Tancré, no seu compêndio de ascética e mística, que nós temos 3 inimigos: Satanás, o mundo e o eu, ou a carne. E a carne tem, diz São Paulo, desejos contrários ao do espírito. Então este inimigo que é o eu, né? O meu primeiro inimigo sou eu mesmo. Sou eu que me deixo levar pela soberba,
sou eu que me deixo levar pela ira, sou eu que me deixo levar pela luxúria, sou eu que me deixo levar pela avareza, pela gula, pela inveja e pela preguiça. Nós não podemos esquecer disso. Porque Satanás e o mundo estão fora, mas o eu está dentro. E este eu tem que ser educado, porque é um eu racional. O homem é racional e animal, não podemos esquecer disso. Mas também é um eu animal. Ora, o meu eu racional, eu educo. O meu eu animal, eu tenho que adestrar. Nós temos que adestrar a nossa animalidade. É só você tirar pela experiência. Sai com um cachorrinho na rua, na coleira, na corrente. Quando ele dispara sem você esperar, nossa, só falta arrancar o seu braço. Assim é a carne. É assim que eu sou quando me entrego à minha animalidade. E tem mais. Se você soltar a coleira do eu, o eu vai bestializar. Então, eu tenho que ter esta consciência. A fera mais difícil de ser domada, de ser adestrada, é o ser humano, é o homem. O homem é a fera mais difícil de ser adestrada. E eu tenho que adestrar a minha fera interior. Eu tenho que transformar esta fera em gente. A fera quer vingança. O humano deve ser misericordioso. A fera é soberba. O humano deve ser humilde. A fera é irancuda. O humano deve ser paciente. A fera é luxuriosa, é lúbrica, é lasciva. O ser humano tem que ser continente, casto, ordenado. Meus irmãos e minhas irmãs, lembremos das nossas falhas, que são iguais às falhas do irmão. E sejamos misericordiosos, porque o Senhor será misericordioso conosco, se o formos com o próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.